Sejam todos bem-vindos a mais uma palestra da Semana do Linux, o primeiro congresso online gratuito de GNU, Linux e tecnologias livres. Olá, bem-vindo à Semana do Linux. O meu nome é David Luke e hoje eu vou falar um pouquinho sobre introdução à criptografia. O que é criptografia, um pouquinho de história, como ela funciona e no que ela pode nos ajudar. Então, começando, hoje em dia a criptografia é muito importante, principalmente como temos na mídia essa questão de espionagem, vigilância governamental e outros assuntos relacionados. Criptografia é um dos pontos principais para resolver ou se proteger desse tipo de problema. O Linux e outros sistemas Unix, eles já vêm com bibliotecas muito boas, com sistemas muito bons de criptografia por padrão. Um exemplo bem comum é o dmCrypt, presente no Linux e que foi usado como criptografia de disco do Android por muitos anos, até a versão 4. Após isso ele foi substituído por outro sistema. Mas é uma ferramenta muito boa para criptografia de disco. Basicamente, uma definição do que é criptografia. Criptografia é um estudo de formas de transformar uma informação legível e com significado para uma ilegível e sem significado. Então, veremos mais à frente que esse é um conceito básico. Na criptografia pode fazer outras coisas além disso, pode prever outros tipos de proteção, mas o básico seria isso. E essa transformação de legível para ilegível, com significado para sem significado, seria então de uma forma geral. A pessoa que teria acesso a essa informação, ela conseguiria reverter esse processo e transformar então uma informação ilegível e sem significado em legível e com significado. Então a mensagem então ela vai ser apenas conhecida por suas partes autorizadas. Isso também volta à definição básica de criptografia. O meu objetivo é garantir sigilo, é esconder alguma coisa, então somente quem eu autorizar que vai ter acesso à mensagem. Se ela for disponível para o público, então teoricamente ela não se define criptografia. Existem sim técnicas onde teoricamente se criptografa, mais ou menos não seria bem isso, seria bem entre aspas, na verdade seria uma assinatura digital, também gira em torno de criptografia, mas é outra coisa, no qual ela é pública, essa criptografia ela seria de forma pública e todo mundo teria acesso a essa mensagem, porque o objetivo dela não é tornar sigilosa, mas voltando aqui então, o básico da criptografia é manter o sigilo. Veremos então essa questão de assinatura um pouco mais à frente. Então aqui alguns exemplos básicos de o que criptografia pode proteger. Alguns casos onde alguns tipos de ataque podem ocorrer e que a criptografia então ela encaixaria bem para proteger essas informações. Então aqui é o primeiro exemplo. Um usuário A envia informações para um usuário B. Então se um usuário C, que não deveria ter acesso a isso, ele intercepta a comunicação de algum jeito, seja digital, seja físico e tal. Por exemplo, eu envio uma carta, eu sou o usuário A e envio uma carta por correios mesmo, uma carta física para o usuário B. O usuário C, que seria o carteiro, ele tem acesso, ele pode interceptar, abrir e ler minha carta. Então não tem nada que impeça isso fisicamente dele ler minha carta. Então digitalmente funcionaria da mesma maneira. Se eu envio um texto sem nenhum tipo de proteção, qualquer pessoa no meio do caminho pode interceptá-lo e ler. Então aqui já tem um uso bem claro de onde a criptografia poderia entrar e o que ela poderia fazer. O próximo exemplo aqui é bem parecido. O usuário A envia informações para o usuário B. O usuário C intercepta, altera as informações e entrega ao usuário B. Então aqui seria um exemplo bem similar ao de antes. Ele meio que complementa, além de então de ler passivamente, o usuário C ou qualquer outra parte não autorizada teria acesso, além de ler, alterar as informações. Então aqui já tem um outro problema. Eu estaria passando informação falsa, digamos assim, porque alguém intermediário ali conseguiu modificar alguma coisa, conseguiu mexer em alguma coisa. Então tem mais do que um ponto interessante de por que usar criptografia. E um terceiro exemplo, o usuário C se passando pelo usuário A envia uma mensagem para o usuário B solicitando alguma informação. O usuário B, acreditando ser mesmo o usuário A, entrega a informação para o usuário C. Então aqui voltando para aquela história da carta física, lá fazendo esse paralelo com o mundo físico. O usuário C, ele viu que eu enviei uma mensagem para o usuário B. Então, no exemplo anterior lá, ele viu que eu mandei uma carta de A para B. O que ele faz? Ele tem os dados de A, ele tem os dados de B,
teoricamente ele leu, ele interceptou a minha carta, abriu e leu. Aí ele pode agora escrever uma carta, se passando por mim, pelo usuário A, e enviar para o usuário B, dizendo que fui eu que mandei a carta. Aí ele vai lá e entrega lá. O usuário B vai olhar a carta, vai ver que tem meu nome, provavelmente uma assinatura ou algo assim, e ele vai ver, realmente é o usuário A, então vou escrever uma resposta para ele. E entrega para o usuário C, que é o carteiro, para ele me devolver. Só que no caso ele não vai me devolver porque não fui eu que enviei, foi ele se passando por mim. Então aqui tem um outro ponto interessante da criptografia. Agora então um pouquinho de história. A criptografia então ela é usada há centenas de anos. Logo que surgiu a escrita, logo que surgiu a fala, surgiu então junto ou um pouquinho depois a criptografia. Como tem ali ou até mesmo milhares de anos. Então não se sabe ao certo quando foi a primeira vez que foi usada a criptografia. Mas tem exemplos em povos como por exemplo egípcios, tem lá alguns hieróglifos que eles não têm um sentido muito claro, eles não querem dizer exatamente como os hieróglifos funcionam. Eles meio que têm um significado conforme o desenho deles lá. Então tem alguns que eles são especialmente para a criptografia. Eles meio que escondem ou maqueiam outros hieróglifos. Então, mais ou menos isso. Outros povos também, no decorrer da história, já tiveram contato com esse tipo de escrita cifrada e outros tipos de esconder uma mensagem. Um exemplo muito comum que vai ser visto mais pra frente foi no exército romano com Júlio César, onde ele criou seu modelo de criptografia, conhecida como a cifra de César. E é basicamente uma substituição simples ali que ele faz e conseguir enviar mensagens. Por exemplo, se o mensageiro fosse interceptado, os inimigos iriam pegar a mensagem, iriam ler, não ia fazer o mínimo sentido, a não ser que eles soubessem o código. Então, seguindo aqui, outro objetivo, o objetivo principal era criar comunicações secretas, tipo esse caso de guerra do Júlio César. Ele entregava a mensagem pro mensageiro e o mensageiro ia entregar. Se ele fosse interceptado, ele estava levando um papel lá com escrito sem sentido e ninguém ia entender. Na época funcionou muito bem. Hoje em dia sabemos como ela funciona e como é simples identificar e prever ela. Mas por um bom tempo ela funcionou. Então aqui temos um modelo bem básico de um sistema criptográfico muito simples, que era basicamente diversas letras enroladas num pedaço de madeira. Se enroladas num pedaço de madeira de tamanho certo, num formato certo, ela iria formar uma palavra ou uma frase, como esse exemplo que tem ali. Por exemplo, como tem ali embaixo, help me, I'm under attack. Então, ou até os outros exemplos de cima, killing tomorrow midnight. Formaria então uma frase, mas só se ela fosse enrolada de um jeito certo, em algum objeto que tivesse o tamanho adequado. Um exemplo similar foi o que o Da Vinci fez com a máquina segredo dele lá, o Codex, se não me engano é o nome, que funcionava mais ou menos desse jeito. Mas ela já tinha algumas mutações ali de girar algumas engrenagenzinhas como se fosse um cadeado de hoje em dia para formar a frase certinha. A criptografia ela foi evoluindo junto com a matemática. Conforme a criptografia ela está muito associada à matemática até hoje. Hoje em dia, por exemplo, existem algoritmos criptográficos que eles são baseados na curva do braço de uma galáxia, por exemplo. Então é feito um cálculo para prever qual vai ser a curvatura do braço da galáxia, e com base nesse cálculo que ele vai gerar o algoritmo, e esse algoritmo vai gerar um arquivo cifrado, por exemplo. Aqui tem também algum outro com curvas elípticas que envolvem alto nível de cálculo. Então tudo foi evoluindo junto com a matemática. Então antigamente, há muitos anos atrás, na época do exército romano, a matemática ela ainda estava sendo descoberta, ainda estava crescendo. Então a cifra de César, veremos logo à frente, que ela era relativamente simples. Mas quando a matemática foi evoluindo, ela foi sendo aplicada na criptografia e a criptografia foi evoluindo junto. Então outro exemplo é o Enigma, a máquina Enigma usada pelos alemães na Segunda Guerra Mundial. E ela já era similar à cifra de César, mas um pouco mais complexa, um pouco mais trabalhada. Então foi visto como a matemática foi evoluindo e foi sendo aplicado isso. E a partir daí então cresceu exponencialmente. Hoje temos aí, quem sabe no futuro próximo, até criptografia quântica, evoluindo
mais um pouquinho, subindo mais um degrau nessa escada. Então aqui aproveitando falando sobre Enigma e Segunda Guerra Mundial, deixo aqui indicação de 2 filmes, os dois sobre o Enigma, sobre a máquina dos alemães, e a máquina criada pelo Alan Turing, que conseguiu, digamos que, quebrar ou prever a fórmula usada ali pela máquina para cifrar as mensagens. Então tem 2 filmes, tem o Enigma de 2001 e o Jogo da Imitação de 2014. Os dois contam a mesma história dessa máquina gigante mecânica que tem ali do lado do Alan Turing, nas 2 fotos. Cada um com suas peculiaridades, cada um com seus Deus céu, com alguns detalhes. Bem interessante ver esses 2 filmes para entender como funcionou naquela época. O primeiro é mais focado na máquina em si, em como a máquina funcionava, o que a máquina fazia. E o segundo, de 2014, ele já tem todo meio que a história romanceada e fala bastante do próprio Turing em si. Mas um complementa o outro, então são 2 filmes muito bons que falam sobre criptografia, falam sobre matemática, sobre segurança e principalmente sobre a máquina e esses detalhes. Seguindo em frente, aqui temos uma briga já desde o início da computação, desde o início da era digital, e que pretende perdurar por um bom tempo. Então, primeiro ponto, do digital versus físico. Hoje em dia, um documento físico é muito melhor protegido que um documento digital. Um documento físico, por exemplo, de uma empresa qualquer, assim, uma empresa de pequeno e médio porte. Por exemplo, informações de ficha de funcionário. Normalmente é um papel físico, ele está guardado numa pasta, essa pasta está guardada em um arquivo, aqueles arquivos de metal, assim, uma gaveta com várias pastinhas. Está guardado num negócio dentro, provavelmente trancado com chave, ou cadeado, ou alguma coisa assim. E um documento digital, por exemplo, a folha de pagamento dos funcionários, que é feito no Excel. Onde está isso? Está na área de trabalho, provavelmente, em um Excel desprotegido. A máquina talvez pode ter senha, mas a senha vai estar escrita num post-it, esse post-it vai estar colado no próprio computador, então não tem como errar. Então, digamos que se alguém tiver acesso físico, vai ser um pouco mais trabalhoso conseguir o documento físico. O documento digital já não tem tanto perigo. Por exemplo, para mim conseguir roubar um documento físico, além de eu acessar, eu tenho que saber onde ele está, eu tenho que conseguir acesso a ele, eu tenho que retirar ele, eu tenho que sair de lá com ele. O documento digital simplesmente manda um arquivinho infectado para a pessoa, ela vai clicar, ela vai olhar. Hoje em dia ainda, por incrível que pareça, muita gente cai em phishing, muita gente cai nesses ataques bobos de eu sou um príncipe da África e preciso mandar dinheiro para você. Ou você ganhou um prêmio, clica aqui. Polícia Federal está atrás de você, clica aqui. O banco, sei lá, XYZ está atrás de você, clica aqui. Muita gente cai nisso e acaba então sendo infectado. Com base nisso eu tenho acesso a tudo que tem na máquina, posso saltar de uma máquina a outra depois que eu estou dentro da rede. Então, causando um grande estrago, e eu vou conseguir muito arquivo importante, porque ele simplesmente não tem a mesma proteção, a mesma responsabilidade para guardar esse tipo de informação quanto num documento físico. O segundo e o terceiro ponto seria mais então focado em pessoas normais, em leigos ou até mesmo com conhecimento técnico, mas que não são peritos na área. Por exemplo, identificação entre original e falso. É claro que existem peritos, existem técnicas forenses, tanto física quanto digital, para identificar algum documento ou alguma coisa falsa. Uma pessoa normal que olha ali consegue identificar em algo físico se ele é original ou falso, pode ter pelo menos uma noção, mas já no digital não é bem assim. Por exemplo, do lado do físico, é bem comum em lojas assim de rua, camelôs, vendedores ambulantes, aquelas roupas ou tênis com marcas, por exemplo, Abibas ou Mike, ou coisas assim. É bem um tanto comum. Uma pessoa qualquer conseguir identificar que isso não é algo original, não é um produto de uma marca famosa. Até mesmo em qualidade, em material e tal. E nos nomes, no mínimo criativos que eles criam. Já no caso do digital não é muito simples. Identificar um original de um falso é um tanto quanto complexo. Normalmente as pessoas não se atentam a isso, mesmo sabendo, ou realmente não sabem, não conseguem fazer uma distinção.
E o segundo, evidências em alterações. Aqui também entra um caso interessante. Por exemplo, um documento físico que a assinatura foi falsificada, é muito mais fácil de identificar do que, por exemplo, um arquivo no Word que foi aberto e editado alguma coisa e salvo por cima. Nunca que alguém normal, uma pessoa comum, vai saber que foi feita alguma alteração. Obviamente, voltando à questão de peritos, existem perícias, tanto digitais quanto físicas, que conseguem identificar antifraude e tal, que conseguem identificar essas alterações tanto em físico quanto em digital. Mas voltando para o nosso mundo comum, nosso mundo do dia a dia, isso não acontece. Então, uma nota de dinheiro falsificada, um cheque falsificado com assinatura falsificada, algum documento falsificado, fisicamente é muito fácil de identificar, um tanto quanto fácil identificar uma alteração. Por exemplo, foi mudada a data de que foi assinado um cheque, foi passado alguma coisa ou foi raspado com uma gilete, alguma coisa assim para desgastar o papel e poder escrever por cima, então acaba ficando marcas. Uma alteração também, por exemplo, digital, foi alterado um cabeçalho, alterado 4 ou 5 bits em um arquivo. A pessoa normal nunca notará um negócio desse. Ou, por exemplo, veremos mais para frente como funciona, por exemplo, remover 4 ou 5 pixels, 4 ou 5 bits de uma imagem. Uma pessoa nunca notaria isso, mas é uma alteração. Então, digitalmente tem essa distância maior ainda do público, e isso a criptografia está aí para ajudar e correr atrás dessa distância. Vamos a alguns exemplos de principais ataques que ocorrem hoje em dia, similares àqueles exemplos comentados anteriormente. Então, o primeiro deles aqui, o usuário A, no computadorzinho A ali, através da nuvenzinha internet, ele vai se comunicar com o usuário B. Nesse caso aqui, com o próximo, pode ver que a diferença é mínima. Nesse caso aqui, pode ser tanto ativo quanto passivo, que é o caso da cartinha lá. Estou enviando uma mensagem de A para B. O não autorizado ali, no caso, seria o C. Ele pode estar somente olhando o que está passando, somente interceptando. Ou ele pode também estar, de fato, interferindo na minha comunicação. Então, ele pode ser tanto o considerado aqui interceptação ativa, quanto interceptação passiva. Próximo aqui, seria aquele caso da cartinha também. Ele já sabe como é que eu me comunico com o B, ele sabe como que o A e o B se comunicam, ele se passa pelo A e encaminha uma mensagem para o B. Então, o B vai acreditar que é o A e vai devolver a mensagem com uma resposta. Também similar ao exemplo de antes. O próximo, esse aqui, é similar ao terceiro exemplo comentado. O A vai enviar uma mensagem, o C ali, o não autorizado, ele vai interceptar essa mensagem, vai fazer alguma modificação ou alguma coisa e vai encaminhar para o B. Aí quando o B vai devolver, ele vai devolver para o não autorizado. Esse não autorizado, ele vai ver essa resposta, vai modificar ou não e pode entregar ou não para o A. Aqui muda um pouquinho, pode ver que as setas mudaram de cor. Antes eram todas aqui azuis, aqui elas são vermelhas. Esse ataque é um pouquinho diferente. Nesse caso aqui, o A encaminha uma mensagem para o B, beleza, ela pode ser entregue diretamente, o A entrega para o B, mas nesse meio tempo, o não autorizado ali, o C, ele captura uma cópia dessa mensagem. Então, ele não sabe a resposta do B, o B enviou a resposta direto para A, ok, ele não sabe a resposta. Algum tempo depois, já terminou essa comunicação entre A e B, esse não autorizado ele remanda essa mensagem que ele interceptou entre A e B. Ele manda novamente para o B essa mensagem e o B vai acreditar, ele não recebeu a minha mensagem, não recebeu a minha resposta antes, vou reenviar minha resposta para ver se dessa vez ele recebe. Só que nesse caso, em vez dele estar enviando para A, achando que ele não tivesse recebido, ele está enviando para uma parte não autorizada. Então, tudo isso a criptografia consegue prever e consegue ajudar. Seguindo aqui um pouquinho mais à frente, temos aqui os requisitos de segurança. Aqui então entra o que a criptografia vai ajudar e o que ela pode fazer por nós. Então, basicamente existem quatro pilares na criptografia, que é um primeiro deles aqui, a autenticação,
que basicamente garante que a pessoa é quem diz ser. Então, no caso, eu, por algum algoritmo criptográfico, garanto que eu sou realmente eu. Que eu sou realmente o David, por exemplo, ou a parte A, sou o usuário A. Então, esse aqui seria um caso onde eu vou fazer aquela criptografia do meu arquivo, mas eu vou deixar ele público, então todo mundo vai ver, mas vai saber que ele foi criptografado por mim e só eu consigo criptografar daquele jeito. Então fica claro que essa mensagem é minha e pode ser rastreada de volta para mim porque ela tem a minha chave, ela tem ali alguma característica minha. Então esse é um exemplo de autenticação. Tem a integridade, que é garantir que não houve mudança. Aqui entra o caso, por exemplo, quando você vai baixar algum arquivo, por exemplo, uma distribuição Linux, eu vou baixar e junto com o ISO da distribuição tem lá o MD5, por exemplo. Tem lá o MD5 checksum. Esse MD5 ele é um verificador de integridade. Quando foi botada a ISO para download, foi feito um comandinho lá que ele faz um algoritmo criptográfico, ele faz ali algumas operações matemáticas e ele gera aquele código. Quando eu baixar essa ISO, eu vou rodar aquele programa de novo na minha máquina e vou ver se ele roda, se quando ele rodar ele gera o mesmo resultado. Se ele gerar o mesmo resultado do que tem no site, o mesmo MD5, por exemplo, quer dizer que sim, a imagem que eu baixei, o ISO que eu baixei está íntegro, é exatamente o mesmo que foi disponibilizado. Caso eu baixe e rode esse comando e por algum motivo seja diferente, pode acontecer de ter sido interceptada. Essa ISO, enquanto eu baixei, ela foi interceptada e foi alterada. Ou ela pode ter sido corrompida, veio fragmentada, faltou algum pedaço, alguma coisa assim. Então qualquer diferença mínima significativa, qualquer modificação no menor bit, no bit menos significativo, vai dar diferença, vai gerar uma hash completamente diferente. Então com isso eu vou saber que esse meu arquivo ele foi alterado. Próximo aqui, confidencialidade. Então garante que a informação será disponível para apenas pessoas autorizadas. Então aqui entra aquele caso de eu sou o A, tenho uma mensagem secreta, envio a B, somente B consegue ler. Porque o B vai ter alguma coisa importante, que é a chave que só eu e ele sabemos, só eu e ele conseguimos abrir essa mensagem. E por último, não repúdio. Garante ao indivíduo que não pode negar uma ação feita por ele. Então aqui volta então para a questão de assinatura digital e outros quesitos desse, que é um arquivo, por exemplo, que ele foi disponibilizado e ele está assinado, ou um site que eu acessei e ele está assinado com um certificado de alguma parte, essa parte ela não pode negar que não fui eu que botei aquilo, não fui eu que disponibilizei, porque tem a assinatura dela lá. Então ela não pode negar, ela não pode repudiar esta operação. Então aqui só um detalhe interessante, temos aqui autenticação, integridade, confidencialidade e não repúdio. Muito cuidado para não confundir com os pilares da segurança da informação, que é integridade, disponibilidade e confidencialidade. É parecido, mas não é exatamente a mesma coisa. Então muito cuidado, pode confundir, são duas coisas completamente diferentes. Tem algum sentido parecido, mas são diferentes, então muito cuidado para não confundir. Próximo aqui, como funciona a criptografia? Esse caso aqui é um caso mais genérico, mas ele tá mais focado na criptografia simétrica. Então nós vamos ver um pouquinho mais para frente depois qual é a diferença de simétrica e assimétrica, mas de uma forma básica aqui, de uma forma geral, como que isso funcionaria. Então, primeiramente, a parte A ali do lado esquerdo, ele tem o seu documento que ele quer enviar para B de forma segura. Como que ele vai fazer isso se o B está em algum outro lugar, por exemplo, do outro lado do mundo? Como eu vou enviar isso de forma segura sem que ninguém no meio do caminho intercepte? O A, ele vai passar esse arquivo dele por um algoritmo criptográfico, utilizando, além do arquivo, uma chave. Então tem ali a fotinha, o símbolozinho da chave. Então, como entrada, eu vou ter o meu arquivo em texto claro, que é o termo usado para o arquivo simples, para o arquivo decifrado. É meu texto claro e minha chave. Fazendo um paralelo simples, não é bem isso, mas
para um entendimento, a chave seria a senha, por exemplo. A senha a senha vai gerar uma chave. Então, quando é digitada uma senha lá para criptografar um arquivo, essa senha vai ser usada em uma operação matemática para gerar a chave. A senha em si não é a chave, mas a senha ela vai gerar a chave. Então, eu tenho essa minha chave, eu passo junto com o meu arquivo de texto claro, que é o algoritmo criptográfico, e esse algoritmo criptográfico ele vai me gerar um arquivo cifrado. Esse arquivo cifrado, se for abrir, ele vai ser ilegível. Posso mandar ele sem problemas pela internet. Chegando lá do outro lado, a parte B, ele vai precisar dessa mesma chave, exatamente a mesma chave, e o texto cifrado vai passar no mesmo algoritmo criptográfico. Existem diversos, mas, por exemplo, se eu cifrei com o algoritmo, digamos, AES, a outra parte ela tem que decifrar com o AES. Eu não posso cifrar com o AES, por exemplo, e a outra parte tentar decifrar com algum outro algoritmo. Sei lá, um RSA, por exemplo. Não tem como, tem que ser exatamente o mesmo. Então isso tudo já tem que estar combinado, já tem que estar acertado. Qual é a chave, os dois com a mesma chave, os dois com o mesmo algoritmo. Então ele vai passar o algoritmo, o texto cifrado e a chave no algoritmo, e esse algoritmo vai gerar o texto claro, legível para ele poder ler, poder entender. Um detalhe sobre a chave. É adequado, é recomendado que essa chave ela seja encaminhada entre A e B por um canal seguro e diferente do canal onde a mensagem vai passar. Então, nesse caso, eu estou mandando o meu texto cifrado pela internet, nesse exemplo aqui. Então, a minha chave eu passaria por qualquer outro modo que não fosse internet. Então, eu tenho meu desenho ali com um desvio indo para o canal seguro. Esse canal seguro pode ser qualquer outra forma de comunicação. Posso mandar essa chave por SMS, posso mandar essa chave por, sei lá, por carta, ou um pendrive por correio, ou eu posso entregar pessoalmente para a pessoa, qualquer coisa do gênero. O objetivo é que ele passe por um canal diferente. Para que isso? Se eu encaminho tudo por um caminho só, se tiver alguém tentando interceptar, ele vai ver a chave passando, ele intercepta a chave. Depois ele vai ver uma mensagem passando, ele vai usar essa chave e vai tentar decifrar. Então, provavelmente ele vai conseguir. Então, a ideia é que se eu estiver usando dois canais, um para o arquivo e um para a chave, essa pessoa que está tentando interceptar, ela tem que interceptar os dois canais ao mesmo tempo para conseguir pegar a chave passando e conseguir pegar o arquivo passando. E com isso fazer a decifragem dele. Então, se torna muito mais difícil, em alguns casos praticamente inviável. Então, por isso que é recomendado se usar dois canais. Um para transferir o arquivo, não precisaria ser internet também, poderia ser por papel ou qualquer outro meio, mas seria usar um para a chave e um para o arquivo. Seguindo aqui então algumas características da criptografia. Temos 3 pontos importantes de características. Os tipos de operações que um algoritmo de criptografia pode ter, o número de chaves, quantas chaves esse algoritmo vai ter, tem um certo detalhe que será visto daqui a pouquinho, e o modo de processamento. Como que esse algoritmo ele vai processar esse arquivo, indiferente do tamanho, como que ele vai ser processado para poder ser enviado, para gerar aquele arquivo cifrado. Vai ser visto um pouquinho aqui de uma forma bem superficial como funciona essa questão de esses 3 tópicos. O primeiro deles, então, o tipo de operação. Existem hoje em dia basicamente dois tipos de operação. Não é possível dizer que todos os algoritmos de criptografia eles usam ou substituição, ou transposição, ou os dois ao mesmo tempo. Mas é claro que não vai ser usado, por exemplo, nos algoritmos modernos, apenas um ou apenas outro. É usado normalmente os dois e não é usado uma vez só. É uma combinação de diversas operações entre substituição e transposição. Basicamente, o que seria cada uma delas? Substituição, eu vou pegar uma palavra e vou substituir, por exemplo, se o meu caso aqui eu vou substituir letra a letra. Um exemplo bem fácil, pegar a palavra criptografia e vou substituir cada letra por uma outra letra. Então, esse é um algoritmo de substituição.
vai continuar tendo o mesmo tamanho, eu só estou substituindo um por outro. Então, uma letra por outra letra, um byte por outro byte, um bit por outro bit. Eu estou fazendo uma substituição. E a transposição, eu vou pegar essa palavra criptografia e eu vou mudá-la de lugar. Mudar as letras de lugar, fazer como se fosse um anagrama. Só mudar, eu vou continuar tendo a palavra criptografia, mas as letras elas vão estar embaralhadas. Posso usar um ou posso usar outro. No caso da cifra de César, que foi comentado antes, mas vamos ver na sua frente, só adiantando aqui, ela usa substituição. Cada letra vai ser substituída por outra letra, com base numa continha bem simples. Com base nisso eu vou ter meu texto cifrado, teoricamente sem sentido. Números de chaves. Existem então dois modos para essa característica. A chave simétrica, onde é usada apenas uma chave, que é o exemplo do criptosistema que eu mostrei antes, este aqui, onde tem apenas uma chave. A minha chave que eu tenho é a mesma que eu passei para o B ali, para o usuário B, para ele decifrar. E o modo assimétrico é quando eu tenho duas chaves. Eu tenho uma chave pública e uma chave privada. Obviamente, como o nome já diz, essa chave privada é comigo, eu não entrego a ninguém, e a pública, ela é pública, disponível para qualquer pessoa. A criptografia assimétrica, ela é um pouco mais usada do que a simétrica, porque ela tem, digamos assim, algumas utilidades a mais. Por exemplo, questão de assinatura, eu vou usar a criptografia assimétrica. A questão de autenticidade, autenticação ali, pode ser feito com a criptografia assimétrica. É mais comum ver com a criptografia assimétrica. Por exemplo, o PGP, o GPG, eu vou criptografar com uma chave e com a outra chave que vai ser decriptografado. Aqui então tem uma característica interessante na assimétrica. Na assimétrica, como eu tenho duas chaves, tudo que for criptografado com uma, ela só vai ser decriptografada com a outra. Eu não tenho como cifrar com uma e decifrar com a mesma. Eu cifro com uma e decifro com a outra. Então, dessas duas chaves, elas posso cifrar e decifrar com as duas, indiferente. Cada um com uma utilidade diferente, mas indiferente. Tanto a pública quanto a privada, elas cifram e decifram. Só que seguindo aquela regrinha. Se for cifrada com uma, só vai ser decifrada com a outra. As duas chaves, então, elas são matematicamente interligadas. E a partir de uma chave não é possível obter a outra. Então, até hoje em dia, o algoritmo mais famoso que tem disso é o RSA, muito utilizado. E até hoje em dia se provou impossível com uma chave obter outra ou quebrar o algoritmo RSA. Então aqui alguns exemplos. Por exemplo, eu quero mandar um e-mail cifrado para alguém com o GPG ou o PGP. Como eu vou fazer? O usuário B quer mandar um e-mail para o usuário A de uma forma cifrada. O que o usuário B vai fazer? Se ele pegar a chave privada dele e cifrar essa mensagem, quando ele enviar, para decifrar ela tem que usar a pública. Então isso não vai ser segredo. Porque a pública, como o nome já diz, ela é pública, então qualquer um tem acesso. Não cuidaria da questão de sigilo. Porque qualquer um pode quebrar, qualquer um pode ter acesso. Não faz muito sentido. Para isso, o B ele vai pegar a chave pública do A e vai cifrar. Somente quem vai conseguir decifrar é o A com uma chave privada dele. Porque como ela é privada, ele vai manter só ele vai ter essa chave. Então, só ele vai conseguir decifrar essa mensagem. Então, o usuário B escreve o e-mail, cifra com a chave pública do A e envia para o A. Quando o A quiser responder, ele vai fazer a mesma coisa, vai pegar a pública do B e vai cifrar e vai mandar. E o B vai poder decifrar com a chave privada dele. Então, esse manteria o sigilo utilizando criptografia assimétrica. E utilizando a questão oposta, em que motivo, em que ocasião eu cifraria com a minha chave privada para ser decifrada com a minha chave pública? Nesse aqui entra aquele caso, se voltarmos aqui atrás, na questão de autenticação, garantir que a pessoa é quem diz ser. Então, nesse caso, eu vou criptografar com a minha chave assimétrica privada, e somente quem quiser verificar se ela foi cifrada por mim vai usar a minha chave pública
para decifrar. Se consigo decifrar, quer dizer que aquilo veio realmente de mim, veio realmente dessa parte, então, porque só eu tenho a privada para cifrar. Claro que tudo isso é invalidado caso essa chave privada ela seja vazada. Então, se a minha chave privada for perdida, não tem muito o que fazer, toda essa criptografia vai para o espaço. Eu levanto uma questão. Se a criptografia assimétrica é tão boa, por que ainda se usa a criptografia assimétrica? Por que não se faz tudo com criptografia assimétrica? Caso aqui, que já respondendo, a criptografia assimétrica, ela exige um poder computacional maior. Ela é mais lenta. Então, se fosse criptografar, normalmente é usada para criptografar textos ou arquivos muito pequenos. Que em questão, assim, em arquivos maiores, ela vai crescer exponencialmente. Por exemplo, se eu precisar criptografar meu disco todo de 250 GB, eu vou usar criptografia simétrica. A criptografia simétrica ela é um pouco mais rápida. Isso não quer dizer que ela é mais fraca, ela é equivalentemente forte. Então, eu vou usar uma criptografia mais rápida, que faça menos operações, até porque ela tem uma chave só. Então, ela vai ser um pouco mais rápida para mim criptografar meu disco. Mas já uma questão menor, um arquivinho de poucos bytes, que é um certificado, por exemplo, eu vou usar a criptografia assimétrica. Aí tem toda aquela questão de poder verificar se realmente é meu e tal. Basicamente isso que de uma forma muito simplificada, é basicamente isso que os navegadores fazem quando eles vão verificar aquele cadeadinho que tem no canto do site, do certificado lá. Quando ele fica verdinho é porque ele conseguiu verificar que a chave que ele tem no computador ali, ela conseguiu decifrar certinho aquele certificado, então quer dizer que realmente veio daquela parte. Tem um exemplo aí bem prático de uso de cada uma das duas. E o último tópico, que é o modo de processamento. Aqui, como que esse meu texto claro ele vai ser processado e transformado em texto cifrado? Ou vice-versa, como que o texto cifrado vai virar um texto claro? Existem dois modos, o modo por bloco e o modo por stream. Hoje em dia é muito mais comum o modo por bloco, processamento por bloco, do que por stream. Ainda existem algoritmos que usam stream, mas é bem pouco. O bloco seria, então, ele pega um bloco com x bits. Por exemplo, eu tenho meu algoritmo de criptografia lá de 128 bits. Ele vai pegar um bloco de 128, vai processar, vai fazer toda a operação matemática nele e vai guardar ele num cantinho. Depois ele vai pegar um segundo bloco, vai fazer a mesma operação e vai guardar naquele cantinho junto. Depois ele vai pegar o terceiro, o quarto e assim por diante, até que existam coisa para cifrar. No momento que ele tiver tudo, ele faz um XOR, uma operação lógica. Ele faz o XOR entre a parte 1 com a parte 2, com a parte 3, com a parte 4, e vai juntar tudo isso e vai gerar a cifra final. Ou vice-versa, vai pegar todo esse XOR, fazer XOR de um arquivo cifrado e vai gerar o texto claro. E no stream, então, ele vai fazendo bit a bit, byte a byte, conforme vai chegando ali, ele já vai processando. É um pouco em questão de performance e o bloco ele funciona um pouco melhor, por isso que ele é mais usado hoje em dia. Vamos então ver aqui de forma rápida as técnicas clássicas, como funciona antigamente a questão de criptografia com algumas técnicas clássicas então da antiguidade. Então aqui a primeira, a cifra de César que eu comentei, ela é basicamente isso, todo o alfabeto, duas vezes, e um dentro do outro, como se fosse essa rodinha. Então, até na época do exército romano, eles tinham uma rodinha de pedra ou de metal, e eles faziam essa operação de girar para a direita ou para a esquerda, para poder saber qual que era a cifragem que estava sendo usada. Por exemplo, nesse exemplo da imagem, está sendo usada uma chave 19. O que isso quer dizer? Que foi girado 19 vezes no sentido, 19 posições no sentido anti-horário para conseguir fazer a substituição. Então, começando ali onde teria o A maiúsculo e o A minúsculo, foi girado 19 posições até chegar no estado atual. Como ela é só uma simples substituição, toda a letra A vai ser substituída pelo T, toda a letra B pelo U, todo o C pelo V, todo o D pelo W e assim por diante. Com uma chave 19, é claro que, como eu comentado antes, as duas partes têm que saber que é 19, senão elas vão ter que fazer um por um até descobrir. Seria
um ataque de força bruta, como conhecemos hoje em dia, só que com menos possibilidades. Teriam apenas 26 possibilidades, 25 no caso, possibilidades. Seria mais simples fazer essa substituição, mas mesmo assim, independente do tamanho da mensagem, daria um certo trabalho. Então é feita é uma cifra simples, é bem óbvio como seria para identificar sem a chave, não seria grandes mistérios. Se você quiser fazer um teste, pode conseguir na internet alguns sites que fazem essa calculadora, essa cifra para você. Coloca o texto claro, ele vai se criptografar. E depois pode ir testando um por um, tentar decifrar. Com alguns minutinhos vai conseguir identificar a chave certinha. Porque não são muitas combinações possíveis. Mas, se a pessoa não sabe que foi feita uma substituição simples, a pessoa nunca vai descobrir o que é aquele monte de texto sem sentido, aquele monte de letras sem sentido, aquele amontoado de letras. Então essa era a cifra de César. Para decriptografar, então, ele só girava no sentido contrário, o mesmo número de vezes, e ia conseguir fazer a decifragem, ia conseguir o mesmo resultado. Então, depois de um tempo, essa cifra de César ela evoluiu. E daí ela foi chamada de cifra de Vigenère. Foi criada por um pesquisador com esse nome. E o que ele faz basicamente? Ele gera, como pode ver na tabela, diversas cifras de César, uma abaixo da outra, cada um com uma chave diferente. Só que neste caso aqui, a chave não vai ser só uma modificação, não vai ser, por exemplo, é a 19, como o exemplo anterior. Aqui é a 19, então eu vou mudar 19 posições. Nesse caso, ela continua sendo substituição, mas ela não vai ser todas as letras com a mesma chave, digamos assim, com a mesma posição. Cada letra ela vai ter uma posição diferente. Por exemplo, eu vou ter o meu texto claro e eu vou ter uma chave que é uma outra palavra, do mesmo tamanho do meu texto claro. Se a minha palavra, o meu texto claro é casa, por exemplo, a minha chave é bolo, então o C, para mim modificar o C de casa, eu vou usar o B de bolo. Seguindo esse modelo aqui, eu tenho ali, por linhas, eu tenho então a letra do meu texto, e por colunas eu tenho a minha chave, então eu só preciso relacionar qual que é o C de casa com o B de bolo, fazer a ligação entre esses dois, e eu vou chegar num ponto, que nesse caso aqui, o C de casa com o B de bolo vai dar D. Então, esse C, ele viraria D no meu texto cifrado. E assim fazendo com cada um das outras letras. O A, por exemplo, que era o segundo na minha palavra, no meu texto claro. A segunda letra é A, da palavra casa, lembrando. Na minha chave era a letra O, de bolo. Então só preciso encontrar aqui o A com o O e eu vou ter a letra que fica entre eles. No caso aqui ficaria, como é a primeira letra, no caso, seria ela mesma, seria o O. E assim, substituindo todas elas. No caso, esse aqui ele é um pouco mais complexo, um pouco mais trabalhoso de fazer uma força bruta, por exemplo. Eu teria que testar, seriam milhões de combinações já nesse caso aqui. Então ficaria bem mais difícil de quebrar essa cifra. Já na cifra de Vigenère já fica um pouco mais complicado de quebrar do jeito mais estúpido possível, do jeito mais burro, mais lento possível, que é a força bruta. Para isso foi criada a criptanálise. Criptanálise basicamente é a ciência que estuda cifras, códigos, funções matemáticas, tudo relacionado à criptografia. Então é a criptanálise que vai analisar, vai fazer todo esse estudo em cima. Um ponto interessante, os principais algoritmos, os algoritmos que estão em uso hoje em dia, normalmente, é possível dizer que praticamente todos, o algoritmo em si, ele é público. Então se alguém quiser ver como é o algoritmo RSA ou como é o algoritmo AES, pode pesquisar na internet e vai conseguir todo o código lá. Por que isso? Existe um princípio que diz que a força do algoritmo tem que estar na chave utilizada e não no algoritmo em si. Ter o algoritmo secreto não quer dizer que ele é melhor.
esse meu algoritmo, se ele for público, mais gente vai testar, mais gente vai encontrar erro, eu vou corrigir esses erros e isso vai tornar ele mais seguro. Vai ser muito mais difícil encontrar um erro num algoritmo, por exemplo, no AES, no RSA, que é utilizado hoje em dia. São os principais. Então, para isso ele é público. A criptoanálise, ela pega esses algoritmos públicos e analisa, vai fazer essa questão de analisar, para ver se encontra algum bug, alguma coisa, algum erro na função matemática, ou no próprio algoritmo, na própria implementação, para poder quebrar e obter essa chave, ou obter o texto cifrado a partir do texto, obter o texto claro a partir do texto cifrado de uma forma mais simples. Então, seguindo aqui, nem sempre força bruta é a melhor solução. Existem métodos de obter esse texto com outras técnicas. Uma delas é a análise de frequência. Se eu sei que é uma substituição simples, como foi feito com a cifra de César e com a cifra de Wigner, eu posso fazer uma análise de frequência. Alguns estudos foram feitos e foi descoberto que existem mais letras que aparecem do que outras, em qualquer idioma. Tanto por exemplo, aqui mais para frente vai ter um exemplo em português e um exemplo em inglês. Existem letras que aparecem mais e outras com menos. Então seria só uma análise mesmo. A letra que mais aparece num texto cifrado, por exemplo, é a letra X. Então, digamos que a letra que mais aparece no idioma português é a letra A, por exemplo. Não tenho certeza. Não lembro de cabeça. Mas digamos que a letra que mais aparece no idioma português é a letra A. Então eu faria essa substituição. Eu sei que o texto provavelmente ele seja em português, então eu vou tentar fazer essa análise de frequência em cima do idioma português. Com isso é possível prever e identificar quais são as palavras de um jeito muito mais fácil e inteligente do que força bruta. Força bruta eu poderia tentar por dias até não chegar a lugar nenhum. Com essa análise de frequência fica um pouco mais simples. Tenho também a análise do algoritmo. Então eu vou fazer aquela questão, analisar o código, verificar se eu encontro algum bug, alguma coisa, algum furo no código que eu consiga pular operações para conseguir chegar lá no final e interceptar essa chave, interceptar alguma operação que vai me quebrar o algoritmo, vou poder obter, prever a chave ou alguma coisa assim. Então existe também essa verificação. E outra questão muito importante é a força e o tamanho das chaves. Por isso que é sempre batido na mesma tecla de que a sua senha deve conter letras, números e caracteres especiais. Por quê? Porque isso vai dar uma força e um tamanho muito maior para essa chave. Ela vai ter muito mais recursos ali do que um simples 1, 2, 3, 4. Então ele vai gerar uma operação lógica ali, vai gerar uma equação, uma função matemática muito maior e mais complexa do que se fosse fazer com 1, 2, 3, 4. Por isso que é sempre importante reforçar essa questão de força e tamanho dessas chaves. Aqui também vai entrar a questão de quantas chaves, qual é o tamanho da chave do algoritmo. Por exemplo, o meu algoritmo ele funciona com chaves de, 8 bits. Então, 8 bits, um computador de hoje em dia consegue quebrar em segundos. Tanto que o AES, por exemplo, ele tem 128, 200 e ele tem, por exemplo, o 128 bits. Então, ele consegue criar uma chave de 128 bits, que já é um pouco maior, ela tem um tamanho um pouco maior, e isso pode dar diferença. Existem algoritmos com 1024 bits, 2048 bits e assim por diante. O AES, por exemplo, em si, ele tem 3 tamanhos. Então já dá para dar uma diferenciada aí. Seguindo em frente, então, aqui tem a análise de frequência que eu comentei. Tem essa aqui que é do idioma inglês. Então pode ver que a letra que mais aparece no idioma inglês é a letra E. Depois seguido pela letra T, que faz a maioria das combinações. É o T e o E. E seguindo em frente temos a versão portuguesa, português brasileiro, que é a que mais aparece, coincidentemente, é que eu tinha comentado, é a letra A, seguida pela letra E e depois pela letra O. Então as 3 vogais são as que mais aparecem no idioma português, para fazer a análise de frequência. Tem um outro uso muito interessante da criptografia, que é a esteganografia, que é ocultar uma mensagem dentro de outra mensagem. Vou ter uma mensagem, mas que meio que de uma forma subliminar, de uma forma secreta, eu
além de enviar essa mensagem, estou enviando uma outra mensagem escondida dentro dela. Também é usada há milhares de anos. Um exemplo bem interessante usado na antiguidade era tatuar ou escrever na cabeça dos mensageiros a mensagem. Então, o que isso era feito? Era raspado a cabeça, escrita a mensagem, deixado o cabelo crescer do mensageiro e enviado ele. Se ele fosse interceptado, iriam olhar para ele, ele não está carregando nenhuma mensagem, ele é apenas uma pessoa normal. Então, iriam deixar ele passar. No momento que ele chega ao ponto B, onde ele tem que entregar a mensagem, é raspada a cabeça e na cabeça dele vai ter lá a mensagem cifrada. Então não é a melhor forma de fazer isso, não é uma forma muito útil, muito prática de se fazer isso, mas funcionava muito bem antigamente. E hoje em dia algumas variações dessa técnica funcionam ainda muito bem. É possível utilizar qualquer tipo de arquivo, voltando aqui para o mundo digital, é possível usar qualquer tipo de arquivo na esteganografia. Então eu posso botar uma mensagem dentro de uma foto, dentro de uma música, dentro de um vídeo, dentro de um documento do Word, um PDF, um Excel, dentro de qualquer coisa eu consigo colocar uma outra mensagem. Por que isso acontece? Veremos mais para frente como eu coloco essa mensagem, por que eu consigo colocar essa mensagem. Existem diversas técnicas hoje em dia para fazer isso, para colocar dentro de imagem, qualquer outro tipo de arquivo. Mas o que é mais comum é utilizado dentro de ou de textos ou de imagem. Tem aqui um texto bem interessante, coloca grafado ali em amarelinho a mensagem secreta dentro de um artigo. A primeira palavra de cada uma das linhas forma uma pegadinha. Quem tá aí há mais tempo pela internet provavelmente conseguiu já identificar ao que se refere essa pegadinha, que já identificou o que essas palavras querem dizer. Então isso é um exemplo de esteganografia. Eu tenho um texto falando sobre alguma coisa séria, é um texto coeso que faz sentido, mas ali secretamente tem uma outra mensagem dentro. Mensagens assim também foram muito utilizadas em guerras na antiguidade, e até mesmo Primeira e Segunda Guerra Mundial foram utilizadas algumas técnicas dessas. Voltando aqui. Esteganografia não altera a mensagem original. Por exemplo, se eu tenho uma foto, eu posso colocar uma mensagem dentro dessa foto e quem olhar para a foto não vai conseguir saber que tem uma mensagem ali ou não foi modificado nada para colocar essa mensagem ali. Simplesmente vai estar escondido ali. Por quê? Existem, como eu comentei no início dessa palestra, existem os bytes menos significativos, que são alguns pontos, algumas partes de um arquivo de imagem, por exemplo, que não interferem muito. Então são meio que sobra ou espaço em branco. E dentro desses espacinhos eu posso colocar meus pedacinhos da minha mensagem e usar um programinha para ele conseguir quebrar minha mensagem e largar certinho nesses espacinhos sem danificar a imagem original e conseguindo organizar certinho ali. Isso existe tanto em fotos, quanto em textos, documentos, planilhas, músicas, vídeos, em tudo. Existe alguns bits menos significativos que não vão interferir se eles estiverem faltando ou se eles forem sobrescritos por alguma outra coisa. Então, com base nisso, eu consigo alterar a mensagem original e ninguém olhando para ela não notaria. Um arquivo de música, se eu conseguir modificar os bits menos significativos dele, a música vai tocar normal e ninguém vai notar que tem alguma coisa a mais ali. São campos ali que podem ser usados para alguma coisa ou ficam ali de reserva mesmo, justamente para isso. Para trocar mensagem de forma secreta, obviamente. Aqui um caso muito interessante. Despista possível vigilância. Por exemplo, eu trabalho numa empresa que não pode trafegar dados criptografados. Por exemplo, um exemplo fictício. Eu trabalho num lugar proibido, terminantemente proibido, transferir qualquer tipo de arquivo criptografado e é feita uma varredura em busca de qualquer arquivo criptografado. Então, se eu preciso mandar uma mensagem secreta e eu não posso usar criptografia, o que eu faço? Se eu mandar criptografia, eu vou ser pego porque isso aí está sendo verificado, está sendo analisado e eu vou acabar sendo pego. O que eu faço? Eu posso usar esteganografia. Não é uma criptografia comum, não vai ser identificado como criptografia e pode ser que possa ser batido. Que é o caso do prisioneiro, que é um exemplo bem básico.
Por exemplo, o prisioneiro ele precisa se comunicar com o seu advogado. Só que para ele entregar uma mensagem para o advogado, essa mensagem ela tem que passar pelo policial, pelo carcereiro. Se eu enviar uma mensagem para ele, certamente essa mensagem ela vai ser analisada, vai ser verificada em busca de alguma informação que possa me comprometer o prisioneiro. Então, se ele enviar uma mensagem que não faz o mínimo sentido, que ela é completamente uma esculhambação ali, um monte de letras aleatórias, obviamente vai acender uma luz lá, vai gerar suspeita. Oh, o cara tá mandando uma mensagem aqui que não faz o mínimo sentido. Tem algo errado aqui. E já no caso do... Se ele mandar, como o caso do exemplo anterior, só se o advogado souber que ele está usando essa técnica, ele vai conseguir extrair a mensagem secreta. Se não, olhando, é uma mensagem normal, um texto normal. Então, com isso, ele conseguiria passar pelo guarda ali despercebido, sem que ele levante alguma atenção, chame atenção ou levante alguma suspeita contra ele. Então, existem basicamente duas técnicas principais de steganografia, que é a de null ciphers e a do bit significativo. A null ciphers é basicamente esse exemplo que eu comentei aqui, uma mensagem dentro de outra mensagem escondida. Aí é possível usar, por exemplo, a primeira letra de cada palavra do texto, a primeira palavra de cada frase, ou qualquer outra combinação dessa que eu preferir. Só que, claro, como a chave do exemplo anterior, voltando aqui, as duas pessoas têm que conhecer o que está sendo usado para conseguir extrair a mensagem. Eu só preciso ter a ideia do que eu vou fazer, como nesse caso aqui a primeira palavra de cada linha, e avisar para outra pessoa e ela vai procurar por isso e vai conseguir extrair a mensagem. E o segundo, bit menos significativo, que é o que eu comentei anteriormente, de colocar uma mensagem de texto dentro de uma imagem, dentro de um vídeo, de uma música e etc. Eu vou usar aqueles bits que não interferem muito no arquivo, não vão causar nenhuma modificação que possa ser identificada a olho nu. É claro que existem ferramentas para identificar esse tipo de mudança, mas eu vou gerar uma modificação mínima que teoricamente a olho nu ninguém perceberia, e isso pode passar despercebido. Então, só para finalizar, esta palestra de conteúdo então ficará disponível para assinante. Quando vai ter um conteúdo extra então também, que seriam no caso os slides, um documento de texto, um artiguinho e outros possíveis documentos e conteúdos extras, então ficarão disponíveis numa área de membros. Então, caso... E para finalizar também deixo aqui meus contatos, tem e-mail, site, Facebook, grupo e fanpage. Caso interessante, então pode dar uma passadinha, entrar em contato, dar uma olhada em outros conteúdos que eu produzo. E a princípio era isso. Meu muito obrigado.